Muito boa noite, amados bereianos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Nós agradecemos muito por sua participação conosco, mais um dia em que nós podemos prestar culto ao nosso Deus, adorá-lo, reconhecer a sua presença, reconhecer o seu poder, o seu agir entre nós. Nós estamos muito contentes de podermos nos encontrar aqui nesse espaço virtual para adorar o nosso grande Deus e Salvador. Você que está nos acompanhando, que foi convidado para estar conosco e que aceitou o nosso convite, o nosso muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao nosso culto online. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a ministração da sua palavra nessa noite e que nós possamos ficar com os nossos corações despertados, desafiados, exortados por tudo que estamos fazendo juntos aqui nesse dia em louvor ao nosso Deus. E nós vamos agora dar continuidade aqui ao nosso culto e vamos passar agora para o momento então de exposição da palavra de Deus. E eu peço a você, aí onde você se encontra, que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar juntos novamente. Nosso Deus e Pai, obrigado por mais essa semana que o Senhor permitiu na vida de todos nós. Obrigado por tua bondade, obrigado por tua graça, pelo cuidado do Senhor na vida de todos. Nós temos tantas razões, Senhor, para sermos gratos a Ti, tantas obras que o Senhor realizou nesses dias, nas nossas vidas. Certamente todos nós temos que reconhecer que não fosse a graça e a misericórdia e a compaixão do Senhor, realmente nós estávamos perdidos, desolados e sem esperança neste mundo. Mas nós agradecemos ao Senhor que tem nos encontrado, que tem nos buscado, que tem oferecido a sua tão preciosa, grandiosa e extraordinária salvação que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. E nós continuamos aqui, Senhor, na Tua presença, estamos com os nossos corações abertos para ouvir o Senhor e agora queremos abrir também a Tua santa palavra. E pedimos, Senhor, que ao fazermos isso, o Senhor também abra o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Nós oramos agradecidos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Por algumas semanas, nós vamos estar analisando aqui no nosso culto online, nas vezes em que eu vou estar pregando, nós vamos analisar a questão da nossa fé, a questão de nossa salvação. E eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia ou seu aplicativo lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, na carta de Tiago. Venha comigo para o capítulo 2 dessa carta. Nós vamos ler 3 versículos inicialmente. Tiago, capítulo 2. Primeiramente, o versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. E o versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então reparem que estes versículos aqui de Tiago, eles são apenas para nos mostrar, para chamar a nossa atenção que nós podemos ter uma fé inútil, uma fé morta, uma fé que não pode salvar. Nós podemos ter uma fé enganosa. Tem outros textos que me vêm à lembrança quando eu estou pensando nesse assunto e que nos desafiam igualmente a examinar os alicerces da nossa fé. Agora olhe comigo
o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5. E eu vou ler essa passagem aqui na versão Almeida, Revista Atualizada. 2 Coríntios 13, 5, nós lemos o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Outro texto aqui do apóstolo Paulo, que nós encontramos em Efésios, capítulo 4, versículo 21, nessa passagem o apóstolo Paulo escreve o seguinte: se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E mais uma passagem ainda de Paulo, agora na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 23. E aqui nessa passagem, Paulo escreve o seguinte: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então notem o seguinte: é possível termos toda a aparência exterior de uma profissão de fé e ainda assim faltar o verdadeiro fundamento, o verdadeiro alicerce. Por isso nós precisamos e nós devemos examinar os nossos alicerces. Notem que o apóstolo Paulo ele desafiou os crentes de Corinto, de Éfeso, de Colossos a fazer este exame, essa sondagem do seu coração. Este exame não vai nos prejudicar em nada, muito pelo contrário, ele será muito proveitoso. Esses textos aí da palavra de Deus, eles são um aviso solene para examinarmos bem o nosso alicerce, porque disso depende toda a nossa eternidade. Há uma possibilidade alarmante diante de uma sondagem sincera dos nossos corações, e talvez aquilo que nós pensávamos ser uma conversão autêntica pode ter sido apenas uma sombra, uma ilusão ou uma simples experiência. Não esqueçam que a decepção sempre é companheira voraz daquilo que é facilmente garantido ou assegurado. Nós podemos possuir uma imitação barata daquilo que é genuíno. Quem conta apenas com uma experiência para validar o seu estado eterno pode se encontrar em uma condição muito perigosa. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé salvífica, ela deve ter uma história inicial em cada vida cristã genuína. Em certo momento, uma pessoa ela não crê no Evangelho e em um momento posterior, essa mesma pessoa ela é chamada de crente. E ela é chamada de crente porque agora ela confia, ela tem fé em Jesus Cristo. Mas essa fé é uma fé viva ou é uma fé morta? Ela é uma fé útil ou ela é uma fé inútil? Paulo não disse aos coríntios que se examinassem para poder comprovar se realmente eles estavam na fé? Então, quando nós fizemos este exame, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Agora, é muito triste observar a experiência evangélica contemporânea. Ela é uma experiência muito arriscada. Ela baseia a sua certeza de salvação em uma experiência emocional única, ou na oração do pecador, que é corretamente repetida, ou em um sentimento de alívio em uma determinada situação.
não se leva em conta como é a experiência deste crente agora. E para muitos é uma perda de tempo completa se proceder a este exame, a esta sondagem. Mas será que a vida eterna ela é tão insignificante? Não corremos o risco de perdermos algo importante? O inferno não está cheio de pessoas que professavam ter experiências religiosas? Não existe perigo algum para mim e para você? Para averiguarmos as profundezas da nossa fé, nós devemos retirar da nossa consideração a nossa confiança na participação regular das reuniões da igreja, dos cultos, na companhia de pessoas corretas, aquelas poucas conversas piedosas. E, meus queridos, se nós tirarmos isso, nossas experiências religiosas, andarmos com companhias corretas, nossas conversas piedosas, o que é que sobra da nossa piedade? Certo monge dos tempos antigos, ao ler o Evangelho, ele fez a seguinte afirmação: ou estas palavras não são o Evangelho, ou nós não somos cristãos de fato. Na verdade, isso não é um problema novo. Para encerrar aqui essa introdução, vamos ler mais um versículo. Agora, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Eu vou fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. 2 Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro 1:10. É correto examinar as nossas vidas e avaliar o fruto que nós estamos produzindo. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 44, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Lucas 6:44. Então, hoje, nesta exposição aqui, nós vamos começar a examinar as características de uma fé morta. E o primeiro ponto que eu vou abordar nesta exposição aqui é uma fé sem o Espírito, sem o agir do Espírito, sem o lavar purificador e regenerador do Espírito Santo de Deus, é uma fé morta. Nós não possuímos a chave para a vida eterna. A salvação é algo que começa na mente de Deus. Existem várias experiências de fé que não se harmonizam com a atividade salvadora de Deus. Uma experiência de fé não prova coisa alguma. Sem a atividade regeneradora do Espírito Santo, qualquer fé não tem valor algum. Do ponto de vista da salvação, esta fé, sem o agir do Espírito Santo, é uma fé inútil, é uma fé morta. O resultado de uma fé salvífica é o novo nascimento. Mas o novo nascimento, de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, deve acontecer pela água e pelo Espírito. Agora nós vamos ler João capítulo 3, versículos 1 a 8. Venha comigo então para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou:
Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Este aqui foi o primeiro encontro evangelístico pessoal de Jesus Cristo registrado nos evangelhos. Ele iniciou o seu ministério evangelístico com um líder fariseu. Nicodemos, ele era um homem de fé, ele se considerava um homem justo, mas Jesus Cristo conhecia muito bem a incredulidade do seu coração. Notem que João capítulo 3 é uma continuação natural do final do capítulo 2. Agora vamos olhar esses últimos versículos aqui do capítulo 2 de João, versículos 23 a 25. João 2, 23 a 25. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. É muito provável que Nicodemos foi um desses muitos que viram os sinais miraculosos de Jesus Cristo e que creram em seu nome. Esses creram porque eles viram os milagres de Jesus, mas esse tipo de fé não tem nada a ver com fé salvadora. Notem que o versículo 24 diz, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Essa afirmação de João aqui é uma declaração óbvia quanto à ineficácia de uma fé artificial. Nicodemos então inicia a conversa com uma profissão de fé. Novamente, capítulo 3, versículo 2, ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele estava intrigado com Cristo. Nicodemos, ele era um líder religioso, ele tinha visto os milagres de Jesus, ele sabia que Jesus vinha de Deus, já tinham se passado 400 anos que não tinha se levantado nenhum profeta de Deus em Israel. Nicodemos pensou ter encontrado um. Talvez ele até considerasse a possibilidade de Jesus ser o Messias. Mas Nicodemos não via a Jesus como Deus encarnado. No capítulo 2, no versículo 24, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Jesus conhecia a todos. Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Essa profissão de fé aí no capítulo 3, no versículo 2, não convenceu a Jesus Cristo. Agora, o que Jesus declara aí no versículo 3 é uma resposta a uma pergunta que Nicodemos nem fez. No versículo 3 nós lemos, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,3. Nicodemos, ele não estava com um simples mestre enviado por Deus, ele estava em frente ao Deus encarnado. Essas palavras aqui do Senhor Jesus Cristo chocaram Nicodemos. No versículo 9,
Nós lemos aí, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? A resposta de Jesus visava atingir o coração de Nicodemos. Aí no versículo 4, nós lemos, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Agora, meus queridos, Nicodemos, ele não era alguém tão simplório assim. Ele não tinha entendido isso que o Senhor Jesus Cristo falou em termos literais. Ele tinha bom senso e ele também era um mestre e ele conhecia o método rabínico de ensinar verdades através de símbolos. Na verdade, Nicodemos estava dizendo o seguinte: eu não posso começar tudo de novo. É muito tarde. Eu não tenho como voltar à estaca zero. Não há esperança para mim. Mas Jesus Cristo insistiu com ele. Notem o versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Alguns dizem que aqui há uma referência literal à água. Não é o caso. Isso não tem nada a ver com a água ou com o batismo. A salvação não se realiza através de um banho. Esta água de que Jesus Cristo fala é um mero símbolo de purificação do Antigo Testamento. E Nicodemos, ele entendeu muito bem isso. Ele deve ter lembrado da água que era aspergida sobre o altar e sobre os sacrifícios em quase todos os rituais. Ele era um mestre da lei. Ele deve ter se lembrado de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, e da promessa da nova aliança. Venha comigo agora para Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25. Ezequiel 36, 25. Nós lemos nessa passagem o seguinte: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ezequiel 36, 25. 2 versos adiante, aqui nesta passagem, vem a promessa. Notem aí o versículo 27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. E entre esses versículos aí que mencionam a água e o espírito, há uma outra promessa. Versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Isto aqui é a promessa do Antigo Testamento da regeneração pela água e pelo Espírito. E Paulo se refere a isso como o lavar regenerador do Espírito Santo. Agora venha comigo para a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. E nessa passagem Paulo escreve o seguinte: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Notem que essas palavras de Paulo aqui em Tito, elas ecoam perfeitamente com as palavras de Jesus Cristo aqui em João capítulo 3. Jesus disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, que é o lavar da regeneração, e do Espírito, que é o renovar pelo Espírito. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa ser purificado espiritualmente. E você precisa ser renascido espiritualmente. E isso só acontece mediante o agir do Espírito Santo de Deus. O lavar regenerador
e a renovação espiritual são obras do Espírito de Deus. Este é o plano de Deus. Isto é assim desde o princípio. Isso foi um golpe para a autojustiça de Nicodemos. Ele veio a Jesus com uma profissão de fé presunçosa. Ele disse, novamente aí o versículo 2, João 3:2, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em essência, Jesus disse para ele o seguinte: não, vocês não sabem, vocês não entendem as Escrituras, vocês não conhecem os princípios básicos da salvação. Então Nicodemos, ele é como muitos religiosos, não querem admitir a sua incredulidade, mas Jesus Cristo reduziu Nicodemos a nada. Ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus a não ser através do novo nascimento. E isso só ocorre mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito de Deus. A regeneração não é uma opção, ela é uma necessidade absoluta. Agora vamos para João, no capítulo 1, versículos 12 e 13. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. É necessário receber e crer em Cristo. Somente dessa forma alguém se torna um filho de Deus. Você precisa crer em Cristo. Mas o outro lado da moeda é que você não pode crer. O novo nascimento não depende da decisão de uma pessoa. Jesus Cristo afirma aí nesta passagem que estes não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Se eu sou um filho de Deus, esta decisão foi uma decisão de Deus, foi uma decisão dele. O vento do Espírito tem que soprar. E aí em João capítulo 3, no versículo 8, nós lemos: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. E notem, assim acontece com todos nascidos do Espírito. Nós devemos perguntar a nós mesmos: Deus me tornou seu filho? Eu estou vivo? Paulo diz em Efésios, capítulo 2, o seguinte. Agora venha comigo para Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 a 5. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Os homens estão mortos. O homem natural, ele tem o seu coração frio e desinteressado por Deus. A vida do homem natural não tem prazer em Deus. A sua língua quase nunca é usada para o louvor ou a oração.
os seus ouvidos estão surdos para ouvirem a voz de Deus, os seus olhos estão cegos quanto à beleza do reino dos céus, a sua mente está repleta de coisas do mundo, no seu coração não há lugar para as coisas espirituais. Isso descreve um homem que está espiritualmente morto. Agora vamos para Romanos. Romanos, capítulo 3. Vamos ler os versos 10 a 18. Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, venenos de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Isto que Paulo escreve aqui nessa passagem é um retrato perfeito do homem natural. Isso aqui é o homem natural. Ele está morto diante de Deus, ele coloca as coisas do mundo em primeiro lugar, ele enterra os seus talentos como aquele servo infiel da parábola, ele não dá honra ao Criador. Aos olhos de Deus, este homem aqui está morto, e este homem, aos seus próprios olhos, considera inútil temer a Deus. Ele não sente o seu pecado, ele não crê na Bíblia, ele não abraça o Evangelho, ele está morto. E este homem morto espiritualmente, ele apresenta diferentes desculpas para o seu estado de morte espiritual. Então ele diz: eu não entendo. Eu tenho muitas dúvidas. Eu não estou certo de que isso tudo aí é verdade. Eu não tenho tempo. Eu preciso cuidar dos meus negócios. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha saúde. E muitas outras desculpas que esse homem natural inventa para justificar o seu estado de morte. Mas a Bíblia tem uma expressão mais curta que descreve essas pessoas. Para Deus, essas pessoas estão mortas. Quando o Espírito de Deus trabalha em uma alma, todas essas desculpas aqui desaparecem. Nós estamos vivos ou nós estamos mortos. Como é triste a condição de todos aqueles que jamais passaram por uma mudança espiritual. Aqueles cujos corações são iguais como no dia em que nasceram. Existe uma montanha que os separa dos céus. Note este versículo aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 14. Vamos dar uma olhada. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, o homem natural, descrito aqui em várias passagens, é aquele que não passou da morte para a vida. E, meus queridos, mais cedo ou mais tarde, entre o berço e o túmulo, se alguma pessoa será salva, esta pessoa, ela precisa ser vivificada. Diante de todas essas colocações aqui, eu preciso sondar o meu coração. Eu preciso ter certeza de um fato. Será que eu já nasci de novo? Não há salvação sem novo nascimento.
Existe um abismo entre o homem que é cristão de nome, ou seja, apenas um crente nominal, e aquele que é um cristão de fato. E notem que o cristão ele não é um pouquinho melhor. Existe aquela diferença entre um estado de vida e um estado de morte. Se você já passou da morte para a vida, você tem razões para ser grato. Veja os ossos secos aí que saíram do túmulo. Humilhe-se diante do estrado dos pés de Deus. Louve a Deus por sua graça salvadora e por sua graça santificadora. Diga a Deus frequentemente: quem sou eu, Senhor, que me trouxeste até aqui? Por que eu? Porque fostes misericordioso comigo. E note o seguinte, meu querido, não é suficiente pensar que você teve uma experiência de fé. Isso não é base suficiente para a garantia do seu destino eterno nos céus. Se Deus não estiver salvando, se seu espírito, ou seja, o Espírito de Deus, não estiver testificando com o nosso espírito, aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, veja comigo Romanos 8:16. O próprio Espírito, aqui uma referência ao Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver testificando ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, a fé que nós professamos ter é uma fé inútil, ela está morta. E como diz Tiago, naqueles versículos iniciais, lá em Tiago capítulo 2, versículo 17, ele diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Meus queridos, nós temos que ter urgência em sondar o nosso coração e verificar e testar a validade da nossa fé. Não podemos correr o risco de estarmos cultivando uma fé morta. Nós precisamos realmente ter uma experiência de novo nascimento. Nós precisamos nascer da água e do Espírito, ou seja, do lavar purificador e regenerador do Espírito Santo. Isso precisa ter acontecido em algum momento na nossa vida. Caso contrário, todas as nossas ousadas alegações de que somos cristãos, de que conhecemos a Deus, de que somos seus filhos, não passa de mero engano da nossa parte. Nós temos que crer que é possível ter uma fé morta, e uma fé morta não salva. Nós precisamos, à semelhança de Nicodemos, nascer de novo. Caso contrário, nós não podemos ver e nós não podemos entrar no reino de Deus. Resumindo, nós podemos ter uma fé morta. Que Deus nos livre disso. Eu queria pedir que você curvasse mais uma vez a sua cabeça. Eu queria pedir que você estivesse se colocando diante do Senhor, pedindo a Ele para sondar o seu coração, para Ele revelar a realidade do seu coração, da sua alma. Busque ao Senhor neste momento, clame ao Senhor. Se você não tem certeza de sua salvação em Cristo Jesus, talvez esta seja a sua oportunidade. Venha a Cristo agora mesmo. Se você não tem certeza de ter passado pelo novo nascimento, diga ao Senhor agora em oração: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, eu que sou um miserável pecador, salva-me, Senhor. Eu quero recebê-lo no meu coração, eu quero que o Senhor seja
meu Salvador e o Senhor da minha vida. Se você deseja fazer isso, nós vamos orar agora e esteja se colocando assim diante do Senhor. E meu querido, se você já é um crente de fato em Cristo, se você é um salvo, não esqueça por um só momento, um dia sequer, de agradecer a Deus por sua salvação. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não podíamos ir até Deus, nós não podíamos fazer nada para mudar essa situação espiritual. Mas Deus, em sua imensa graça e misericórdia, Ele nos alcançou, Ele abriu o nosso coração, o nosso entendimento, nos concedeu fé, concedeu arrependimento aos nossos corações e em humildade nós viemos até o Senhor e entregamos a nossa vida a Ele. Não se trata de nós, se trata dEle, se trata daquilo que Deus fez, se trata do seu amor salvador, se trata de sua imensa graça, graça maravilhosa. Todos os dias, quando nós acordamos, nós devemos agradecer a Deus por estarmos vivos fisicamente e por estarmos vivos espiritualmente. Que Deus seja engrandecido nas nossas vidas e que Deus use a sua palavra ministrada nesta exposição para falar claramente ao seu coração. Na próxima exposição, eu quero ver com vocês mais um aspecto, mais uma característica de uma fé morta. Então hoje nós vimos que uma fé sem o agir do Espírito Santo, sem o lavar regenerador e sem a renovação que acontece através da obra do Espírito Santo, se isso não tiver acontecido, a fé que professamos é uma fé morta. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós agradecemos por podermos prestar esse culto ao Senhor e nós queremos agradecer, Senhor, muito pela salvação que muitos de nós aqui têm alcançado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E quando nós olhamos, Senhor, para todas essas passagens aqui da Tua Palavra, fica tão claro que se nós somos Teus filhos, se nós somos participantes da Tua família, da Tua própria natureza divina, isso é um ato de graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, que nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do nosso amado Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tamanha graça, por tamanho amor, nós que éramos seus inimigos e que merecíamos passar a eternidade no inferno, longe do Senhor. Pai Celestial, eu venho pedir também por aqueles que estão nos acompanhando nesse culto e que não têm uma experiência real de salvação. Eu peço, Senhor, que sejas gracioso com todas essas vidas, derrame da Tua graça salvadora, encontre a todos eles na sua necessidade espiritual, promova, Senhor, o novo nascimento nas suas vidas, que as escamas possam cair dos seus olhos, que possam enxergar verdadeiramente o seu estado espiritual e que possam se voltar para o Senhor em arrependimento e fé. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida de todos aqueles que nos assistem. Nos dá uma semana abençoada, que possamos contemplar ainda mais o poder e o agir do Senhor e que possamos ver a sua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.